Então, para a gente trabalhar com segurança o equipamento, a gente vai iniciar falando sobre o sistema tegumentar. A nossa pele ela é formada por 3 camadas. A camada da epiderme, que é essa camada superficial, a derme, a camada intermediária e o tecido adiposo logo abaixo. O pelo nasce a partir da derme e o folículo piloso está localizado na camada intermediária. O nosso pelo ele é composto especialmente pela melanina. A melanina que é responsável por atrair a luz do laser e fazer esse aquecimento. A melanina é o que dá coloração à nossa pele, ao nosso pelo. Quanto mais escuro é a pele, ou mais escuro é o pelo, sinal que tem mais melanina. E a melanina ela é estimulada, ela é produzida pelo melanócito, uma célula que está localizada entre a epiderme e a derme, e ela é a célula responsável por produção de melanina. A gente tem tonalidades diferentes na nossa pele. Existe uma tabela de classificação que foi feita pelo Fitzpatrick, ganhou até o nome dele, classificação de Fitzpatrick. Ela é dividida em 6 fototipos, onde o fototipo 1 é o mais claro e o fototipo 6 é o mais escuro. No Brasil, a predominância do fototipo ela está entre o 3 e o 5. E a gente ainda tem a questão da mistura de raças, que variam ainda mais esses fototipos. Então tem essa classificação que é importante vocês entenderem. A gente tem o organismo vivo em constante renovação e o pelo ele não é diferente, e ele tem 3 fases. Ele tem a fase anágena, que é a fase de crescimento do pelo, ele tem a fase catágena, que é a fase de repouso, onde ele já desprende do folículo, a fase anágena ele está ainda grudado ao folículo, a fase catágena ele já desprende do folículo, e ele tem a fase telógena, onde ele desprende da pele para renovar e fazer um ciclo constante. Dependendo da área do corpo, existe um tempo de ciclo diferente, que pode levar até anos. Tem algumas áreas, por exemplo, a cabeça tem um ciclo de pelo bem mais longo que outras partes. Uma vez que a melanina é responsável pela atração do laser, pela absorção da luz do laser, e a gente vai estudar isso mais profundamente, quanto mais pelo a gente tem, maior é a atração por essa luz. Então a densidade do pelo ela influencia e também a espessura do pelo influencia. Se a gente tiver um pelo mais grosso, ele vai ter mais atração de luz do que um pelo mais fino por ter menos estrutura. Outra pergunta importante é quantas sessões e o intervalo entre as sessões. Sobre o intervalo das sessões, a gente precisa respeitar esse ciclo de pelo. Então, o intervalo médio entre as sessões é de 30 em 30 dias. Se a gente fizer num prazo muito curto, a gente não dá tempo suficiente para pegar outros pelos em outras fases anágenas, ou se a gente esperar muito tempo, a gente perde alguns pelos que poderiam estar na fase anágena. Cada pelo está numa fase diferente um do outro. Porque se todos os pelos estivessem na mesma fase, haveria época do ano que a gente poderia ficar sem pelo algum no corpo. E isso não acontece. E quantidade de sessões, ela, por causa desse ciclo de pelo, a gente recomenda uma média de 10 sessões. A depilação a laser é um tratamento e não um procedimento que na hora que ele está com o pelo incomodando, ele vai lá e faz. Nas principais áreas, axila e virilha, é importante seguir o intervalo, pelo menos das 6 primeiras sessões de 30 em 30 dias e depois poder espaçar um pouco. Às vezes, dependendo, obviamente, de cada caso, a 7ª, a 8ª e a 9ª sessão, um prazo de 60 dias e na última, da 10ª sessão, um espaço de 90 dias. Mas isso é individual, é de cada paciente, é de cada avaliação. Ok? É isso, vamos seguir para o próximo conteúdo.